Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Leonardo e esse é o primeiro episódio da série Histórias do Norte, a série de vídeos que vai contar um pouco sobre as histórias do povo do Norte, como a criação do universo, seus deuses e outras histórias bastante interessantes e até engraçadas. E agora só avisando também, né, eu não peguei o conteúdo dessas histórias simplesmente de qualquer lugar como o Wikipedia, apesar de que algumas coisas ajudam, né? Mas a maior parte do conteúdo que eu tirei foi deste livro aqui, ó, que são os mitos e sagas nórdicas, né? E também eu tirei muita coisa do livro do Neil Gaiman, que é Mitologia Nórdica, que ele está aparecendo aqui para vocês, ok? E também eu utilizei dois outros livros de e-book que eu estou deixando aqui para vocês verem, para poder fazer a pesquisa. Mas sem muitas delongas, vamos falar sobre a criação do mundo de acordo com a cultura nórdica. Primeiramente, tudo começou com 3 pontos. A escuridão total, né, o vazio total, que era chamado de Ginnungagap, e nos seus extremos tinha o mundo de frio e névoas, que era Niflheim, e no outro extremo tinha um mundo de calor eterno, que era chamado de Muspelheim. E um certo momento, né, as chamas, o calor de Muspelheim e a névoa de Niflheim se encontraram no meio de Ginnungagap, e dali surgiu o primeiro dos gigantes, chamado Ymir, e ele foi a primeira criatura a surgir, e depois dele veio a vaca gigante chamada Audhumla, que foi de onde Ymir tirou sustento mamando em suas tetas. É meio nada a ver, mas era isso que aconteceu. Depois do surgimento de Ymir, enquanto ele dorme, ele começa a suar e das suas axilas surgem um macho e uma fêmea. E esses são os primeiros gigantes do gelo. E o mais engraçado que acontece depois é que ele junta os dois pés e dali surge uma criatura de 6 cabeças. E enquanto tudo isso estava acontecendo, a vaca Audhumla, o que ela fez? Ela começou a se alimentar de algumas pedras salgadas e cobertas de gelo que existiam, e dali surgiram os primeiros deuses, pois em um momento a vaca começou a lamber essas pedras e aos poucos foi surgindo o corpo de um homem. Eu falo homem só pela expressão, né? Que esse foi o primeiro dos deuses. E essa criatura, seu nome era Buri, que foi o primeiro dos deuses Aesir, pois na cultura nórdica existiam duas categorias de deuses. Uns eram voltados mais para a natureza e o outro era voltado mais para a guerra. E os Aesir eram aqueles voltados para a guerra e os Vanir eram os voltados para a natureza. Porém, como sempre existe aquele conflito entre bem e mal, entre forças opostas, nem sempre bem e mal, mas quando os gigantes de gelo se deram conta da existência dos deuses, o que aconteceu? Eles começaram a guerrear, pois eles eram forças opostas e estavam destinados a estar sempre batalhando e não conseguir viver em paz. E essa luta entre essas duas forças durou por eras, até que Bor se casou com a giganta Bestla, que era a filha de Boltorn, espinho do mal, que lhe deu 3 filhos. E esses foram os primeiros deuses que a maioria de nós conhece, que era Odin, espírito, e mais tarde ele ganhou 2 irmãos, Vili, vontade, e Vei, piedoso. E esses 3 irmãos se juntaram à batalha ao lado de seu pai e conseguiram derrotar o gigante Ymir e matá-lo. E das feridas do gigante jorraram tanto sangue que causou uma enxurrada enorme que levou embora a vaca Audhumla e todos os gigantes do gelo para a morte. Porém, 2 deles conseguiram fugir, né? O gigante Belgermir e sua mulher conseguiram escapar em uma embarcação e eles fugiram para as montanhas de Utenheim,
que se tornou a morada dos gigantes do gelo, e eles se tornaram basicamente os pais de todas as raças de gigantes que dali para frente existiram. Então, depois que os deuses mataram Ymir, o que eles fizeram? Eles arrastaram Ymir para o meio de Ginnungagap e colocaram o seu corpo ali para poder criar um mundo. Do sangue dele surgiu os oceanos, rios, lagos e fontes, e com sua pele e músculos, os deuses criaram Midgard, que é como nós conhecemos por outro nome, que é a Terra, pois tinha esse nome devido à situação dela se encontrar quase literalmente, não sei dizer literalmente ou quase, mas ela se encontrava no meio da árvore Yggdrasil, que depois mais para frente eu vou falar dela, mas é uma árvore que foi criada pelos deuses e que em cada galho delas, como vocês podem ver aqui, ela sustentava um dos 9 mundos, e também os ossos dele foram transformados em montanhas e penhascos, os dentes e lascas de ossos quebrados em pedras e pedregulhos, os cabelos ondulados do gigante foram criados árvores, plantas, flores e a grama, e do cérebro dele foram feitas as nuvens que podemos encontrar no céu. E o crânio do gigante, depois que eles arrancaram todo o cérebro dele, ele foi colocado nos céus como uma abóbada que cobria a terra e os oceanos. E para sustentar esse crânio, o que os deuses fizeram? Eles pegaram 4 anões e colocaram em cada um dos cantos. E é assim que surgiu os 4 pontos cartesianos de acordo com a cultura nórdica. Nessa ordem, eles eram Nordri, Sudri, Austri e Vestre, que significavam norte, sul, leste e oeste. E por fim, estava criado Midgard. Porém, eles não pararam aí. Como a Terra era um grande círculo rodeado pelo oceano, o que os deuses fizeram para proteger Midgard dos gigantes do gelo? Eles pegaram as sobrancelhas, é isso mesmo que eu estou falando, eles pegaram as sobrancelhas de Ymir e colocaram em volta de Midgard para proteger aquele lugar que mais tarde ia ser povoado por humanos e protegido pelos deuses. E naquela época era tudo escuro, e para dar luz a esse mundo recém-criado, o que os deuses fizeram? Eles pegaram faíscas de Muspelheim em chamas e colocaram elas no céu. E foi assim que surgiu as estrelas que brilham até hoje, dentro do que um dia foi o crânio de Ymir. Porém, os deuses pegaram as 2 faíscas mais brilhantes para criar o Sol e a Lua que a gente conhece. E para que eles não ficassem simplesmente parados no céu, o que os deuses fizeram? Colocaram essas 2 faíscas, né, presas a 2 carruagens para serem guiadas, para que elas não ficassem sempre no céu parado. E é assim que a gente tem essa ideia de que de dia o sol está sempre no céu e à noite é a lua que fica no céu e não os dois juntos. E aqui vem a história de Mani, Sol, Not e Dag, que foram os responsáveis por guiar as carruagens que traziam o sol ao céu, a lua, e também que traziam o período do dia para o sol e o período da noite para a lua. E para guiar essas carruagens, o que os deuses fizeram? Eles colocaram para guiar as carruagens do Sol e da Lua o filho e a filha do gigante Muldifari, que ele era muito arrogante e ele achava que os filhos deles eram os mais belos, né? Então ele pegou e deu o nome das crianças de Mani para o seu filho e Sol para a sua filha. E os deuses, logicamente, ficaram bastante irritados com isso. Então eles colocaram essas 2 crianças, né? Na verdade eles não eram crianças, mas eles colocaram essas 2 entidades divinas para puxar essas carruagens. Então Sol foi encarregada, logicamente, de guiar o cavalo que puxava o Sol. E essa carruagem era puxada por 2 cavalos, chamados Arvark, o sempre vigilante, e Ausvlin, que era o veloz. E para diminuir a iluminação do sol, que era muito forte, o que os deuses fizeram? Colocaram um escudo na frente da carruagem, chamado de Svalen,
para poder diminuir a intensidade. E eu acho que é assim que veio aquela ideia do que a gente conhece hoje como a camada de ozônio que protege a Terra das radiações do Sol. E Mani foi encarregado de guiar a carruagem que puxava a Lua. Sendo assim, os dois foram colocados no céu e dia após dia eles guiavam os seus corcéis pelos caminhos celestes. Em seguida, os deuses convocaram a deusa Note, que era filha do gigante Norve, para puxar uma carruagem escura que era guiada pelo cavalo Rim-Faxi, que é a crina de geada, de cuja crina ondulante o carvalho e a geada caíam sobre Midgard. E essa deusa, ela teve um filho com um deus chamado Bellinger, que é o amanhecer. E o nome dessa criança era Dag, significa o dia. E como vocês podem imaginar, os deuses deram a Dag uma carruagem puxada por um corcel branco resplandecente chamado Skinfaxi, que é crina brilhante, cuja crina brilhante saíram raios de luz que se espalhavam em todas as direções, iluminando todo o mundo e trazendo luz e alegria a todos. Porém, aqui tem um detalhe. Dag, ele sempre estava receoso, pois na cultura nórdica, para poder explicar uma situação que eles não entendiam, que era o eclipse lunar e o eclipse solar, o que existia? Existiam dois lobos que ficavam percorrendo esses dois seres celestiais, né, que eram a Lua e o Sol. E um desses lobos era chamado de Skoll, e ele estava sempre perseguindo o Sol, tentando devorá-lo. E quando acontecia o eclipse solar, o povo do norte acreditava que esse lobo tinha conseguido engolir o Sol, mas os deuses interviam e conseguiam libertar o Sol, e assim aconteceu o eclipse solar. E o mesmo acontecia com a Lua, pois existia o lobo Hate, que ele estava sempre perseguindo a Lua. E é escrito que quando chegar o Ragnarok, que é o fim dos deuses, né, o crepúsculo dos deuses, esses dois lobos iriam conseguir devorar o Sol e a Lua no final. Os deuses não ficaram só no Sol, Lua, dia e noite. Eles também criaram o entardecer, a noite alta, a manhã e a tarde para compartilhar seus deveres, tornando assim o verão e o inverno os governantes das estações. Enquanto os deuses estavam fazendo tudo isso, o corpo de Ymir estava apodrecendo, largado em Ginnungagap, e dali começou a surgir larvas que estavam se reproduzindo na carne do gigante. E os seres mais rudes, né, dessas larvas começaram a atrair os deuses. E o que eles fizeram? Eles deram inteligência sobre-humana e depois dividiram essas criaturas em duas classes. Aqueles que eram escuros, traiçoeiros e astuciosos por natureza foram enviados a Svartalfheim, que era o mundo dos anões escuros ou elfos escuros, que era situado no subsolo de onde nunca podiam sair, pois eles tinham uma condição, né? Se eles saíssem e fossem expostos ao sol, eles iam se transformar em pedra. E é daí que a gente vê aquela cena na história do Hobbit, escrita pelo Tolkien, em que os anões e o Hobbit enfrentam os Trolls, e quando chegam o dia, os Trolls pegam e se transformam em pedra. Porque muito do que o Tolkien escreveu da história da Terra-média que ele criou, ele tirou muito da cultura nórdica. E esse é um detalhe que ele tira, né? Toda a raça dos anões, que eram bastante habilidosos com metais preciosos, também veio da cultura nórdica. Eles coletavam ouro, prata e pedras preciosas que guardavam em fendas secretas de onde poderiam retirá-los de acordo com sua vontade. E é por isso que nas histórias do Senhor dos Anéis, os anões eles são muito bons em trabalhar com materiais preciosos e estavam sempre cavando em suas minas. E a segunda classe que foi dividida, né, eram criaturas, incluindo todas aquelas que eram justas, boas e úteis. E os deuses chamavam de fadas e elfos, e as enviavam para habitar o reino arejado de Alfheim, né, que é a casa dos elfos de luz, de onde eles podiam voar sempre que quisessem, para cuidar das plantas e das flores e brincar com os pássaros e as borboletas ou dançar na relva sobre o luar prateado.
E é desse detalhe que vem aquela noção dos elfos da Terra-média, que eles sempre são criaturas bastante intelectuais, né? Eles são muito belos e estão sempre num patamar acima de outras criaturas. E isso foi também tirado dessa noção. Por isso que em muitos textos e trabalhos que a gente conhece, a gente vê sempre os elfos e fadas uma imagem mais amigável do que a maioria dos anões e duendes também, né? E foi assim que, de acordo com a história do norte, né, de acordo com a cultura nórdica, o universo foi criado e surgiram as primeiras entidades divinas. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esquece, deixa aquele joinha, é de graça, não paga nada. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque eu sei que a maioria do pessoal que vê os vídeos do meu canal não é inscrito. Então, vai lá e se inscreve, não custa nada, é de graça. Eu não vou cobrar, só se inscreve e não esquece, pessoal. Marca o sininho para vocês poderem receber notificações de próximos episódios. Nos próximos episódios eu já vou estar falando também da criação dos humanos de acordo com a cultura nórdica e tem algumas histórias muito legais que eu vou contar. Então ficam ligados nos próximos episódios. E até a próxima, pessoal. Eu fico por aqui e tchau. Valeu!